Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens plenos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos. E escolheram para ela o nome de Benício Amaral de Azevedo. Vocês hoje pedem à igreja o santo batismo para o Benício. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da igreja e assim você, mãe, você, pai, deve ajudar o Benício a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. Missão essa compartilhada pelo padrinho e pela madrinha, que devem estar dispostos a colaborar com os pais nesta missão de fazer com que a criança cresça na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. E toda a nossa comunidade, como comunidade cristã, comunidade seguidora de Jesus, é uma comunidade que se compromete em fazer com que esta criança cresça nesta comunidade de fé e de amor. O nosso primeiro sinal é o sinal da cruz de Cristo. Eu vou marcar o Benício como um sinal do Cristo Salvador e assim demonstrando a nossa acolhida a Ele na comunidade cristã. Eu primeiro farei o sinal da cruz, depois a mãe, o pai, o padrinho e madrinha também irão traçar o sinal da cruz na testa do Benício. Por este sinal da cruz, o sinal do Cristo Salvador, seja acolhido em nossa comunidade. Ó Deus,
que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo. Concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. Leitura da profecia de Amos. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta a saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar pesos, e adulterar balanças, dominar os próprios com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai pro Senhor, que eleva os povos. Vai pro Senhor, que eleva os povos. Vai pro Senhor, que eleva
morte. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bem agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado aqui no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, servo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza assim enriquece. Jesus Cristo, servo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza, pois assim enriquece. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo no seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro justo para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro,
ou se apegará a um e desprezará o outro? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, 25º domingo do tempo comum. A voz do Senhor que escutamos hoje através da palavra de Deus, na liturgia da palavra, a liturgia nos coloca diante de vários temas importantes. Um dos temas, o uso correto dos bens. Um segundo tema poderia ser o significado da riqueza. E um outro tema, o sentido do trabalho. Nós somos convidados a rever nossa vida diante do Senhor. A liturgia da palavra nos coloca diante desta revisão, para que nossas escolhas sejam sempre iluminadas pela fé. Assim, proponho 2 pontos principais para a renovação no dia de hoje, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Se o Senhor coloca diante de nós estas escolhas que precisamos fazer, que as nossas escolhas sejam iluminadas pela fé. Um primeiro ponto importante a se refletir é que precisamos ser honestos nas relações de trabalho. Nós ouvimos a primeira leitura, onde o profeta Amós, ele faz graves denúncias e duras denúncias àqueles que exploram os pobres, aqueles que usam balanças falsas e medidas injustas para enriquecer. No nosso contexto, talvez os problemas sejam outros, como por exemplo, patrões que pagam menos do que é justo aos seus funcionários. Mas precisamos também olhar para a vida do funcionário que não faz o seu trabalho ou trabalha de má vontade. Assim, precisamos rever aquilo que chamamos a nossa relação de trabalho. E dentro de tudo isso, trazer presente a virtude da justiça, porque essa virtude é muito importante nessas relações de trabalho. O funcionário deve trabalhar com responsabilidade. O funcionário não deve roubar o seu tempo nem os recursos do trabalho onde exerce a sua missão e vocação. O patrão deve ser justo com os seus empregados. O patrão deve garantir condições dignas e salário honesto para os seus funcionários. Assim, entramos numa segunda importante reflexão. Precisamos usar da nossa inteligência para fazer o bem. Ao contrário da esperteza do mundo, onde Jesus mesmo disse que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Os filhos das trevas usam das suas artimanhas para se dar bem. E nós precisamos usar da sabedoria que vem de Deus, precisamos usar da nossa inteligência não para fazer o mal como os filhos das trevas,
mas para fazer o bem. E o Evangelho que ouvimos fala do administrador infiel. Jesus, é muito importante deixar claro, Jesus não elogia a fraude do administrador desonesto, mas Jesus elogia a esperteza de alguém que soube agir com rapidez diante da crise. A trapaça dele, a fraude dele, a corrupção do administrador foi descoberta. O seu Senhor pediu que ele pudesse prestar contas da sua administração. E ele rapidamente começou a pensar: para cavar eu já não tenho mais forças, de mendigar eu tenho muita vergonha, o que eu vou fazer? E ele age chamando aqueles que deveriam pagar o seu patrão, diminuindo a dívida deles e assim conquistando, entre aspas, estes como amigos. Nós precisamos usar da nossa inteligência e aplicá-la para o bem. Somos tão espertos e criativos para tantas coisas da vida. E se usássemos a nossa inteligência para aquilo que realmente importa? Se colocássemos a mesma energia em crescer em virtudes, em cultivar a amizade com Deus, em buscar a santidade, como tudo seria diferente. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ser espertos para usar os bens materiais de modo a garantir a nossa verdadeira herança, que é o céu. Não podeis servir a dois senhores. Amará um, odiará o outro, acolherá um, desprezará o outro. E o Senhor é muito claro ao nos dizer que devemos escolher o Senhor, aquele que nos garante a herança eterna, aquele que nos garante o céu. Portanto, precisamos ser espertos para garantir a nossa herança no céu, passando por essa vida fazendo o bem. Nós devemos ser astutos para evitar os enganos deste mundo, que nos fazem muitas vezes colocar a confiança naquilo que não nos garante nada. Não podemos colocar a segurança do nosso coração nas riquezas e prazeres deste mundo, nos bens e nas riquezas deste mundo, nas coisas materiais. A nossa riqueza não está aí, a nossa segurança não está aí. O dinheiro pode dar uma vida confortável, mas não é tudo. Dar uma vida confortável nesta vida, mas não é tudo. Assim, irmãos e irmãs, não podemos colocar a segurança do nosso coração nas riquezas deste mundo. Porque as riquezas deste mundo, elas são passageiras. As riquezas deste mundo podem roubar a nossa paz. As riquezas deste mundo podem nos afastar de Deus. Mas, se as usamos com sabedoria, elas podem se tornar caminho de santidade. Eu tenho, mas isso não é mais o importante. Eu tenho, mas isso não está em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar está sempre Deus, e Deus não perderá o seu lugar em nossa vida a partir dos outros bens que nós temos. Que o Senhor hoje nos conceda a graça de sermos fiéis no pouco para alcançarmos o muito que Ele preparou para aqueles que o amam. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos sempre escolhê-lo como o melhor caminho, como a nossa segurança, como o nosso tesouro, aquele que nos dá a vida que ninguém pode nos dar, a vida eterna.
E peçamos à Virgem Maria, a Mãe da Divina Providência, que rogue a Deus por nós, seus filhos e filhas, para que, assim como a Virgem Maria escolheu o Filho amado, Jesus Cristo, para ser discípula do seu Filho, ela pode sempre nos apontar para o melhor, para aquilo que vem de Jesus, e apontar para Ele dizendo: fazei tudo o que meu Filho vos disser. Que tenhamos os ouvidos bem abertos, o coração escancarado, para que a palavra do Senhor seja sempre o caminho que nos leve para a vida, o caminho que nos leve para as melhores escolhas, porque a palavra de Deus, ela liberta e salva a todos aqueles que a acolhem de coração, edificando a sua casa sobre a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que nós façamos sempre as melhores escolhas com a sabedoria e inteligência que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.